Agora a gente vai falar de setas, né? As setas, elas são sempre representadas com um espaço antes e um espaço depois, né? Uma célula vazia antes e uma depois. A seta para a direita, ela é representada por 2 pontos e o R, né? O que a gente digita no teclado para obter a seta em braille, para a direita. Para a esquerda é W, 2 pontos, que é justamente o oposto, né, do sentido. A seta de reversibilidade, a gente pode utilizar o sinal de dividir, 2 pontos e o H. Já a seta de reversibilidade favorecendo para a direita, ou seja, a seta para a direita é maior que a da esquerda, então a gente vai usar o cifrão, 2 pontos e o H. Já se nessa seta de reversibilidade, que é uma seta que vai para os dois lados, né, para a direita e para a esquerda, se essa seta para a esquerda for maior que para a direita, a gente vai utilizar o sinal de dividir, 2 pontos e a letra B, tá? Tem também nas reações químicas setas com símbolos acima ou abaixo dessa seta. Então, por exemplo, se a gente tem uma seta e em cima dessa seta tem o símbolo de aquecimento, ele é representado, por exemplo, pelo alt grande e o número 6, tá? Que é esse símbolo que está aqui. E a letra D, tá? Caso vocês não se lembrem, sabendo os pontos braille, mas não sabendo o que digita, a gente pode vir aqui em utilitários, retoques em braille e tirar essa dúvida, né? Então, aqui, por exemplo, eu não sei o que eu preciso digitar, então, vamos supor que são os pontos 4 e 5. Aí, eu digito este símbolo aqui, tá? No meu teclado. Então, acima, se tiver o aquecimento acima da seta, por exemplo, a gente vai utilizar esse A com circunflexo, tá? Se for abaixo, a gente vai utilizar esse símbolo I agudo, tá? Então, aqui a gente tem o KClO4 sólido, né? Então, a gente colocou maiúscula aqui para cada elemento que tem a sua letra maiúscula, não pode esquecer de colocar para cada um, porque se você digitar KClO tudo maiúscula no Braille Fácil, ele vai entender como uma caixa alta e tá errado. Então, a gente vai colocar aqui o KClO4, o 4 rebaixado, lembrando que não é com sinal de número, né? Ele é rebaixado na própria célula, sem o sinal de número. E aqui o estado físico sólido, entre parênteses simples, né? Que é a letra S. Dá um espaço e vamos colocar aqui a minha seta, que é o 2 pontos R, que é uma seta para a direita. E acima dessa seta, que é o símbolo A circunflexo, nós temos o símbolo do aquecimento. Aí a gente dá mais um espaço e continua a nossa equação química. KCl, maiúscula para cada, o S entre parênteses simples, dá um espaço, mais, dá outro espaço, e o 2O2. Lembrando que o 2 também não tem sinal de número, né, quando indica átomos, e ele segue também do estado físico, sempre entre parênteses simples. Eu vou colocar aqui na visualização para vocês perceberem como ficou. Aqui não coube tudo na mesma linha, então o que a gente pode fazer? Quebrar e dar um recuo para que esse 2O2 fique representado da maneira correta, tá? Então, começo sempre a equação na margem, coloquei a minha seta com aquilo que está acima dela,
né? Continuei minha equação, não coube toda numa linha, eu joguei para a próxima linha dando apenas 2 espaços. Não é necessário repetir o sinal de mais, como acontece na matemática, por exemplo, certo? Aqui, o que acontece? Eu vou configurar aqui os parâmetros do programa para ter 40 caracteres e a gente conseguir utilizar com um pouquinho mais de espaço, né? Aqui nós temos uma seta que tem informações tanto acima da seta quanto embaixo da seta. Acima da seta temos calor e abaixo da seta nós temos pressão. No Braille, convencionou-se que a gente sempre começa com o que está abaixo, tá? Sempre vem primeiro o que está abaixo para depois vir o que está acima. Então, a gente vai colocar aqui o N2 na forma gasosa, né? Parêntese simples no G, espaço, mais espaço, 3H2, G, espaço. Aí, aqui nós temos uma seta de reversibilidade que está favorecendo a minha reação para a direita, né? Por quê? Porque essa seta para a direita é maior em tinta do que a da esquerda, tá? Então, acima dessa seta, nós vamos ter o calor, só que como em Braille a gente convencionou primeiro que vem o que está abaixo, então abaixo é pressão. Então, coloco o símbolo de abaixo, digito pressão, isso tudo junto. E acima que vem o calor, certo? Aí, como não coube tudo na mesma linha, dei 2 espaços, né? Deixei a equação na margem. No que não coube, eu dei 2 espaços para dar esse recuo. E coloco 2NH3G. G entre parênteses simples. Tá? Vou colocar aqui para vocês visualizarem. Então, ficou dessa forma a minha seta aqui e o que não coube na outra linha recuado, tá? Temos setas curvas para a direita, que em geral é para indicar movimento de elétrons, né? Se um elétron está sendo movimentado, então a gente vai utilizar o asterisco, 2 pontos e o H. Se são 2 elétrons sendo movimentados, é o asterisco, os 2 pontos e o R, tá? Isso se os elétrons estiverem indo para a direita. Se os elétrons estiverem indo para a esquerda, a gente vai utilizar essa seta curva para a esquerda. Se for um elétron, é J, 2 pontos, interrogação. E se forem 2 elétrons, W, 2 pontos, interrogação, tá? Ainda nessa questão de setas, nós temos algumas estruturas que são de ressonância, né? Onde nós temos duplas ligações que estão deslocalizadas, né? Que elas podem ser tanto de um jeito quanto de outro. Então, aqui para ficar um pouquinho mais compreensível, tem o exemplo do ozônio na grafia, né? O que seria O, dupla O, simples O, ou é como se fosse um ou, poderia ser O, simples O, dupla O. Então, a gente não tem certeza de onde está essa dupla ligação, ela está deslocalizada. Então, a gente representa, né, com essa seta que pode ser uma coisa ou outra, que é uma seta que vai e vem, que seria ou sinal de menor 2 pontos O ou menor 2 pontos maior, tá? Aqui eu utilizei das duas formas e vamos obter a mesma coisa em Braille, tá? Aí, aqui também existe uma representação para essa simbologia de ligação, de dupla ligação deslocalizada, né? Que seria o ponto 4 e a ligação simples, tá? Que é o tio vírgula aqui. Então, é uma maneira de representar. No anel, no benzeno, né?
nós também podemos ter essas duplas ligações deslocalizadas. Quando eu estou representando que eu posso ter ligações em lugares diferentes do anel, uma delas é representar com O2O e a outra com esse sinal de maior e menor, tá? E no meio essa seta que indica que pode ser uma coisa ou outra, tá? E se é uma estrutura com os hidrogênios do benzeno, né? Não são os carbonos omitidos como em forma de ciclo, né? Se eles estão aparecendo na cadeia carbônica, tanto os carbonos quanto os hidrogênios, e nós temos deslocalização das duplas, uma forma de representar é com esse sinal de menor, X e maior, tá? Então, na parte de setas, é o que nós temos